qual é a relevância que se tem? Qual o tempo que se chegou ao hospital? Se ele foi ao hospital? Não faz sentido, não faz diferença nenhuma. PF afirma que Daniel Silveira demorou o dobro do tempo para chegar ao hospital. Olha só, rapaz. A Polícia Federal disse aí que o Daniel Silveira demorou o dobro do tempo para chegar no hospital. Né? Vale ressaltar que Daniel Silveira já tinha direito à progressão de regime há muito tempo. Tá? O Alexandre de Moraes, que tem uma rixa pessoal, a gente não cansa de falar isso aqui, tá? Uma rixa pessoal com o Daniel Silveira, fez de tudo para impedir que ele progredisse de regime. Quando progrediu, porque já não tinha mais como enrolar, quando o Alexandre de Moraes permitiu, né, bastou o Daniel Silveira passar mal, ter que ir para um hospital de forma emergencial, né? Não tinha tempo de pedir autorização para o Alexandre de Moraes. Era uma noite. Não tinha como esperar às 9 horas da manhã do outro dia para mandar um ofício para o Alexandre de Moraes, para mandar um pedido para o Alexandre de Moraes, não tinha como. Tá? Foi para o hospital de forma emergencial e por conta disso o Alexandre de Moraes revogou a progressão de regime do Daniel Silveira e ele foi preso novamente. Passou apenas, acho que poucas horas, um dia e algumas horas fora da cadeia. Tá? E olha só, viu? O advogado do ex-deputado Paulo Faria explicou que o ex-parlamentar buscou a mulher antes de ir à unidade de saúde, por isso que ele teria demorado o dobro de tempo para chegar ao hospital. A Polícia Federal informou ontem, segunda-feira, ao STF que o ex-deputado Daniel Silveira levou mais tempo do que o esperado para chegar a um hospital. Em dezembro, ele foi preso por desrespeitar medidas cautelares, mas sua defesa alega que o ex-parlamentar apenas buscou atendimento médico. Em 20 de dezembro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu a liberdade condicional a Daniel Silveira com condições rigorosas. Em 24 de dezembro, 4 dias depois, ele foi novamente detido por descumprir a regra de não sair de casa depois das 22 horas. Moraes pediu à PGR e a defesa de Silveira que se manifestassem sobre o relatório. Silveira procurou atendimento em um hospital em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde reside por causa de dores lombares. A PF confirmou que ele esteve sim na unidade de saúde das 22 horas e 59 minutos, né, no dia 21 de dezembro, até às meia-noite e 37 minutos do dia seguinte. O relatório da PF mostra que o trajeto do condomínio do bairro de Itaipava até o hospital durou mais do que o previsto. Então ele passou, né, para encontrar com sua mulher, até porque ele precisava de um acompanhante no hospital. Ele estava num estado de emergência. Ele estava sentindo fortes dores. Não é à toa que quando ele chegou na cadeia novamente, ele estava urinando sangue. De tão grave que era a situação do Silveira. O documento da PF registra que Daniel Lúcio da Silveira gastou cerca de 1 hora e 30 minutos para fazer o deslocamento ao hospital, de cerca de 25 quilômetros, o qual, de acordo com o Google, demanda uma média de 43 minutos. Já o deslocamento do retorno durou 54 minutos. Olha, então, de fato, se ele teve que buscar a esposa dele, né, o pessoal que estava com ele teve que buscar a esposa dele, de fato, demora um tempo a mais. E a gente está falando aqui também no final do ano, mesmo à noite, mesmo às 10 horas da noite, lá no Rio de Janeiro é movimentado, tem trânsito, não é assim também. Isso vai dizer que ele não foi para o hospital com base nisso, porque demorou alguns minutos a mais para chegar no hospital do que o previsto pelo Google? É isso? O advogado de Silveira, Paulo Faria, afirmou que o relatório confirma todas as informações prestadas pela defesa, ou seja, de fato a PF diz, não, ele estava no hospital, só que ele demorou para chegar. Era para chegar em 40 minutos, chegou em 1 hora e pouco, demorou 20 minutos a mais. Rapaz, quando juntou os documentos médicos nos autos, justificando a necessidade da ida ao médico e urgência. Ele afirmou que Silveira foi buscar a mulher para acompanhá-lo ao hospital e depois do atendimento a deixou no mesmo local antes de retornar à sua casa. Olha só, rapaz. E é claro, né, velho? Meu irmão, você acha mesmo que o Daniel Silveira ia pegar e ia descumprir as medidas? O cara passou não sei quantos anos preso, um tempão preso. Ele tava com a família dele. Você acha que ele ia descumprir mesmo? Porque ele quis descumprir? Porque ele quis, ia inventar uma história dessa para depois voltar pra cadeia? Você acha mesmo? Não, se ele saiu de casa porque ele precisou ir ao médico. E o próprio hospital e a própria PF confirma isso. Não, ele foi sim pro hospital. Pois é. Só que, pra PF, não, mas ele demorou. Tinha que chegar em 40 minutos, chegou em 1 hora e pouco. Pelo amor de Deus. É completamente irrelevante isso aí, gente. De fato. É completamente, mas é como você falou, é questão pessoal mesmo. E assim,
Bem como a questão do Facebook, para mim, é uma questão de honra ao Alexandre ir até o fim com isso, sabe? A questão toda é essa, ele precisa humilhar, ele precisa ir até o fim, ele precisa se manter ali como o rei da situação, como quem manda. Ele não pode, abaixar a guarda. Então, para ele, de fato, é uma questão de honra, humilhar os seus inimigos até o fim. É uma questão pessoal mesmo. Então, qual é a relevância que se tem? Qual o tempo que se chegou ao hospital? Se ele foi ao hospital? Não faz sentido, não faz diferença nenhuma, né? Aí você tem que ir ao Google para ver quanto tempo a pessoa leva para... Imagine. E se o Google tiver errado? O tempo perdido. Exatamente. E se acontecer um acidente naquele momento? Isso. Se ele... Não sei se tinha alguma via obstruída, se tinha... Não sei. Sabe? Eu acho que a situação é realmente para humilhar, é para gastar tempo, gastar recurso, gastar dinheiro, gastar... a sanidade do Daniel, sabe? Eu acho que é isso, não tem outra explicação. Porque nós não vimos tanta rigidez com nenhum outro criminoso, não, porque o Daniel não é um criminoso, né? Nós não vemos tanta rigidez com criminoso algum nesse país, né? Mas com chefes de facções, com diversos outros criminosos que nós vemos sair pela porta da frente da delegacia, né? Em audiências de custódia e tudo, se oferecendo ali cafezinhos e tudo mais. E essa perseguição, essa coisa assim, doentia para cima do Daniel e para cima, por exemplo, dos que estão ilegalmente presos por conta do 8 de janeiro, realmente é assim, não tem explicação, não tem como dizer, né, que existe alguma legalidade nisso tudo, porque não existe, é realmente o que passar na cabeça desse cidadão, ele vai impor contra os seus inimigos, custe o que custar realmente, sem prudência, sem misericórdia nenhuma, Exatamente, quem estiver na frente dele, ele vai derrubar, independente de qualquer coisa. Exatamente. Olha só, 18 horas e 16 minutos. Sobre esse relatório, tá? A defesa se manifestou, tá? Encaminhou já uma manifestação ao STF em relação a esse relatório apresentado pela PF, né? No documento, os advogados de Silveira dizem que a decisão de revogar a sua liberdade condicional foi desproporcional e desarrazoada. Né, abre aspas, as diligências realizadas pela Polícia Federal, inclusive violando o sigilo médico, são a prova de que tudo que foi relatado é verdade e que a revogação do livramento condicional e consequente prisão se mostrou desproporcional e desarrazoado. Né, fecha aspas, disse aí a defesa. De fato, velho, a PF comprovou que ele foi para o hospital, que ele esteve lá. Exatamente. Qualquer outra situação irrelevante nessa história. Se ele estava lá, não importa como ele chegou. Exatamente. Não importa como ele chegou, o tempo que ele chegou, não importa, ele estava lá. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Se a questão é justamente ele não fugir, ele estava lá. Pois é. Não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus, não tá vendo que é só questão de burocracia e de gastar mesmo a sanidade da pessoa, pelo amor de Deus. É um absurdo, imagine. Ô, rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.